Nosso último resumo bíblico, falamos sobre Daniel, que foi escrito por este profeta na Babilônia e conta com diversas experiências vividas por ele, assim como visões impressionantes sobre a vinda de futuros impérios poderosos. Se você não viu, o link está na descrição. Mas hoje nós falaremos sobre Oséias, que se passa muitos anos antes do exílio babilônico e também conta com várias profecias, principalmente sobre a nação de Israel, fora as visões e mensagens dadas por Deus para o povo, em uma época onde eles não estavam sendo fiéis ao Senhor. Então, assista até o final para não perderem nada. Oséias vivia em Israel, conhecido como Reino do Norte, pois há 200 anos eles haviam se separado de Judá, o Reino do Sul. Portanto, as profecias são mais voltadas para a primeira nação, que nesta época estava sob o governo do rei Jeroboão II, que foi infiel a Deus. Assim, Israel estava em situações ruins, fora que o poderoso Império Assírio os havia atacado e devastado a nação. Pois bem, no início do livro é falado sobre uma mulher chamada Gomer, que era adúltera. Porém, o profeta foi instruído por Deus a se casar com ela, pagando suas dívidas e tirando-a daquela situação. E isso é como um paralelo à situação entre Deus e Israel, pois o Senhor que vem ajudando seu povo desde muitos séculos antes dessa história. Porém, os israelitas passaram a serem infiéis, adorando a falsos deuses e abandonando o Criador, como um adultério, e ele poderia muito bem destruí-los, mas não, ele escolhe renovar a aliança e salvá-los por amor à nação. Porém, o profeta relata que, ainda assim, eles irão ser castigados, e esse castigo veio anos depois com a derrota e o exílio. Ou seja, nestes momentos iniciais, podemos entender que Israel vem pecando e desobedecido a Deus por muitos anos, e que eles sofrerão as consequências no futuro. Porém, a misericórdia de Deus não permitirá que eles sejam destruídos de vez, mas reergueria o povo. E nos capítulos seguintes, o livro, assim como a maioria dos outros livros proféticos, começa a acusar o povo dos seus pecados e lamentar pela desobediência deles. Deus quer que Israel o conheça profundamente, porém, como o próprio Oséias deixa claro, não é isso que acontece. Eles não têm esse conhecimento, nem a intimidade que o Senhor deseja. O profeta fala diversas vezes como a nação anda ignorando e quebrando os mandamentos, gerando graves injustiças lá. Além do mais, Oséias relata a hipocrisia do povo, pois eles continuam oferecendo sacrifícios no templo como se tivesse tudo certo. E pior, fazem isso não só para Deus, mas para várias outras divindades falsas. Eles têm deixado de confiar no Senhor para confiar apenas em alianças políticas militares com nações poderosas, querendo se tornar no mesmo nível que elas. Mas Deus diz que isso irá ser algo ruim para eles, pois a Assíria, uma das supostas aliadas de Israel, se voltará contra eles um dia e os dominará. Depois, ele cita em várias passagens diversos momentos da história de Israel, mostrando que a infidelidade não é recente, mas vem de muitos séculos atrás. Porém, como o livro já disse, sabemos que o Senhor trará renovo para o seu povo. Assim, no capítulo 11, vemos Deus retratado como um pai cuidadoso, que ama seu filho Israel, mas ele se rebelou e o abandonou. Assim, o Senhor diz no versículo 6: a espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. Mas no 8, ele fala: Israel, como poderia eu abandoná-lo? Como poderia desampará-lo? Será que eu destruiria como destruí Admar? Ou faria com você o que fiz com Zeboim? Não, não posso fazer isso, pois o meu coração está comovido e tenho muita compaixão de você. Ou seja, com esses dois versículos, fica bem claro que, embora Deus esteja zangado e punirá seu filho, no caso Israel, pelas suas transgressões e erros, ele não se esquecerá dele e terá compaixão, reafirmando novamente aquilo que o profeta disse no início, que eles seriam salvos no futuro. No último capítulo, vemos Deus exortando Israel para o arrependimento e promete curar a infidelidade, a desobediência de seu povo, dizendo outra grande promessa para a nação, que no futuro eles serão como uma árvore grande e frondosa, que dará abrigo, sombra e frutos para os outros países do mundo. E assim o livro termina. E aí, pessoal, gostaram?
No nosso próximo resumo bíblico, falaremos sobre Joel, um livro profético bem curto, que tem como um dos seus focos a vinda de Deus, ensinamentos sobre o poder das orações e do jejum, de mensagens para a nação de Israel e várias outras coisas. Você não pode perder de jeito nenhum. Esse resumo vai ser muito bom. Então, Deus te abençoe e tchau!